Beleza, estamos gravando. E aqui, nessa apresentação de hoje, nós vamos ver um pouquinho de joelho e perna, né? Parte articular do joelho, parte muscular da perna. E depois tornozelo e pé, articulação do tornozelo. Por fim, a parafernália do pé, parte óssea, algumas estruturas musculares, os tecidos moles no pé. Tem uma incidência grande de doenças também. Bom, o joelho é a maior articulação sinovial do corpo no quesito tamanho, uma cápsula grande, uma grande quantidade de líquido sinovial. E esse joelho ele é formado por três ossos: a patela, que é o osso que vai encaixar no fêmur, a parte anterior do fêmur recebe a patela, depois a parte do fêmur, a parte distal do fêmur forma uma curva, que é o côndilo do fêmur, né? Porção condilar, côndilo femoral, para encaixar na tíbia. E a parte da tíbia é plana. Essa parte plana da tíbia é o platô tibial, muito conhecido como o termo platô tibial. Quer dizer que eu não tenho uma boa adaptação das superfícies, eu não tenho um bom encaixe. O meu joelho é uma articulação mais vulnerável ao encaixe, porque é uma superfície convexa, que é o côndilo, encaixada no platô tibial, que é plano. E para dar estabilidade para esse joelho, nós temos diversos ligamentos, uma articulação muito rica em ligamentos. Os ligamentos são os que mantêm a estabilidade dessa articulação, junto de uma estrutura fibrocartilaginosa, uma estrutura fibrocartilaginosa, denominada menisco. Menisco é uma estrutura de fibrocartilagem que em corte vai ter um aspecto triangular, então esse aqui é o aspecto do menisco num corte frontal, um corte coronal. Num corte axial ou transversal em cima do menisco, a gente consegue ver a curvatura do menisco e as partes do menisco que eu vou nomear para vocês. E aqui o que importa é a localização inicial desse menisco. Cada joelho tem dois meniscos, então podemos observar aqui um menisco lateral, por um Lzinho de lateral, e aqui um menisco medial, né? No joelho, numa vista anterior, numa vista posterior, se repete o menisco medial e o menisco lateral. São superfícies de adaptação. O menisco adapta a curvatura do côndilo com a parte plana do platô tibial. Acima da patela chega o famoso tendão do quadríceps. Aqui o colágeno do tipo 1, aqui colágeno do tipo 1 do quadríceps, em que forma o tendão, e olha só o que acontece, esse tendão contorna a patela e vai se prender na tuberosidade da tíbia. Só que aqui eu já não vou chamar ele mais de tendão, apesar de ser muito conveniente na parte de patologia, como eu vou falar para vocês. O ideal, por ligar a patela, que é osso, com a tuberosidade da tíbia, que também é osso, o termo adequado é ligamento da patela. Ligamento liga um osso ao outro. Um ligamento da patela. Na ortopedia, acho que vale a pena vocês conhecerem esses termos, porque são muito usados nos laudos. Acabam chamando esse tendão do quadríceps de tendão suprapatelar,
E o tendão aqui embaixo, que é o ligamento, precisamente, na ortopedia eles chamam de tendão infrapatelar. Infrapatelar. Então, é uma adequação ortopédica, mas se faz até compreensível, porque quando esse ligamento da patela inflama, né, quando eu tenho uma tensão do quadríceps muito grande, ou durante a fase de crescimento, ou prática esportiva de salto, ou a bicicleta, até mesmo a corrida, que solicita muito a contração do quadríceps, a doença chama tendinite patelar. Né? E aí, tendinite patelar faz sentido, tendinite patelar, porque eles consideram um tendão, né? Mas é um ligamento. Ficaria muito estranho falar ligamentite patelar, né? Ele é um ligamento que sofre tensão constante. Né? Então, tá aí o nome, muito usado na ortopedia, tendão infrapatelar. Eu vou usar ligamento da patela, mas vou falar tendinite patelar. Eu vou tentar agradar gregos e troianos, agradarei a anatomia usando o termo ligamento da patela e a patologia com o termo tendinite. A fíbula não faz parte da articulação, ela está abaixo da articulação, ela vai formar uma articulação com a tíbia, chamada articulação tibiofibular proximal. Então não faz parte do joelho, porém, ela recebe ligamentos do joelho. Se eu observar as margens do joelho, nas laterais, né, na porção lateral e medial do joelho, tenho faixas ligamentares, tanto lateralmente quanto medialmente, e esses ligamentos são conhecidos como colaterais. Ligamentos que estão nas margens da articulação são os colaterais. Então, aqui o ligamento colateral fibular e o ligamento colateral. Eu já falo para que servem esses ligamentos. Colateral tibial. Tá? O pessoal costuma usar também lateral e medial, só que se usarmos lateral e medial, tem que pôr que é do joelho, porque o tornozelo também tem ligamentos colaterais e lá no tornozelo chamam lateral e medial. No joelho, o melhor é falar fibular e tibial para diferenciá-lo do ligamento do tornozelo, mas na ortopedia também usa lateral e medial aqui para o joelho e acaba referindo como termo nome joelho junto, né? Ligamento colateral lateral do joelho. Esses ligamentos colaterais, acho que é interessante conhecer o mecanismo de função e de lesão para já supor o que fazer quando você pega o paciente para um exame de joelho, né? Então, vou fazer um esqueminha aqui simples da, da nossa perna, um corte frontal e os ligamentos, né? O ligamento do fêmur para a fíbula é o colateral fibular e do fêmur para a tíbia é o colateral tibial. Então, medial, região lateral. E o que acontece? Quando eu tenho um impacto, uma carga no joelho medial aqui, ó, medialmente, a tendência dessa força empurrar o fêmur nesse sentido, ó, fazer com que o fêmur faça isso, ó. Deu para entender, né? Estou forçando essa parte aqui, estou sofrendo um trauma medial. Bom, aí o que acontece? O ligamento colateral tibial desse lado ele vai ficar frouxo, porque eu estou aproximando o fêmur da tíbia aqui, ó. Eu diminuí o ângulo do fêmur da tíbia, mas eu estou afastando na porção lateral. Significa que o ligamento colateral lateral, ou fibular, né? Ele é muito tensionado quando eu tenho uma carga medial. Então, a carga medial, ela acaba levando a tensão do ligamento colateral
fibular. Isso é interessante porque, às vezes, vou perguntar para o paciente se foi traumático e pode se queixar, olha, eu tomei um pisão na parte medial do joelho, tá me doendo onde eu tomei o pisão, lógico, o impacto foi medial, mas você pode procurar lesões nos exames de imagem na porção lateral, e o inverso é verdadeiro, né? Quando eu tenho lateral, uma carga lateral, eu vou forçar o ligamento colateral tibial. Então, com essa carga lateral, o ligamento tibial, esse ligamento colateral tibial, vai ser solicitado de forma intensa e pode sofrer rupturas. Tá? É mais comum a ruptura do medial, né, a porção lateral do joelho é mais exposta, né, tá mais sujeita a traumas laterais do joelho, tanto de forma não esportiva, mas principalmente de forma esportiva, né? Dependendo dos esportes, a tendência é muito grande dos impactos virem pela porção lateral e eu acabar tendo, naquele atleta, uma lesão do ligamento colateral tibial por dentro. Então, esses ligamentos, eles estabilizam o joelho medialmente e lateralmente. Mas os grandes conhecidos do joelho são os ligamentos em cruz. Os ligamentos em cruz. O cruzado posterior e o cruzado anterior. O cruzado anterior impede que o fêmur e a tíbia se desloquem, se dissociem, né? O cruzado anterior impede que a tíbia venha para frente. Então, o cruzado anterior não deixa a tíbia vir para frente, que é a chamada gaveta anterior. E o cruzado posterior não vai deixar a tíbia ir para trás, que é a chamada gaveta posterior. A gaveta é o teste feito. Puxam a tíbia para frente, e se ela ceder, pode ser que tenha lesão do ligamento cruzado anterior, ou puxam a tíbia para trás, e se essa tíbia se deslocar posteriormente, provavelmente tem lesão do cruzado posterior, só basta quantificar fibras no exame de ressonância magnética. Eu vou aproveitar essa imagem para mostrar para vocês um detalhe muito importante. O cruzado anterior, ele sai do côndilo lateral e se insere no côndilo medial da tíbia. Então ele vem de lateral para medial. Isso aqui é muito importante. Eu já vou mostrar por quê. O cruzado posterior, ele sai do côndilo medial do fêmur e vai para o côndilo lateral da tíbia. Eles são cruzados. Mas por que isso? Você não vou ver eles cruzando? Depende, né? Se você pegar um corte transversal do joelho aqui em cima, ó, em cima, você vai ver o côndilo lateral e um ligamento aqui. Você vai ver o côndilo medial e outro ligamento. Então, lembrar que essa associação é importante anatômica agora. Que o côndilo lateral do fêmur, então se a gente pegar o fêmur como referência, côndilo lateral, ele tem a inserção do ligamento cruzado anterior. Já o côndilo medial do fêmur, côndilo medial do fêmur, ele tem a inserção do ligamento cruzado posterior, e esse é um bom ponto de referência para localizar nas imagens. Nós vamos perceber isso daqui a pouquinho quando eu começar a projetar as figuras. Numa vista superior, eu tenho uma outra observação dos meniscos. O menisco lateral aqui tem uma visualização fácil, lateral, por conta da fíbula estar associada ao mesmo lado. E aqui o ligamento colateral tibial, perdão, o menisco medial, desculpa, eu estou falando do menisco, tá, gente? A cabeça já está lá na frente. Estou falando do menisco. O menisco lateral, associado à posição da fíbula, e o menisco medial, que fica do lado oposto.
Os meniscos, eles têm a forma de um meio disco. Então, nós observamos o menisco. Ele tem um espaço que é vazado, que não tem fibrocartilagem, tem aqui fibrocartilagem, aqui, e o centro é vazado, né? Ele não é um disco completo. E as nomenclaturas são as seguintes: a porção anterior do menisco é o corno anterior do menisco, corno anterior do menisco, corno posterior do menisco, e o corpo do menisco. O que pode acontecer são lesões meniscais em fragmentos, né? Você pode ter um fragmento aqui do corno anterior, um fragmento do corno posterior, ou uma lesão chamada de alça de balde no menisco, uma lesão que abre do corno anterior, passa pelo corpo e chega no corno posterior, e forma uma linha, como se fosse uma fissura grande nesse menisco. É a lesão chamada e conhecida como alça de balde. Geralmente, lesões de menisco, elas evoluem para a artroscopia, a remoção cirúrgica desse fragmento. Quando eu observo num corte axial, esse corte axial, se estiver no centro do joelho, não vai me mostrar tíbia e fíbula, né? Vou ver os meniscos em si. Então, aqui eu tenho um menisco de um lado, e aqui o menisco do outro. Né? O corno anterior de cada um deles, o corno posterior de cada um deles e o corpo do menisco. E como saber qual é medial e qual é lateral? O menisco mais fechado, que parece uma letra O, ele vai fechar bastante. Esse menisco é o menisco lateral. E o menisco mais aberto, que tem o maior diâmetro anteroposterior, é bem aberto, é o meu menisco medial. De forma a avaliação do trauma em si, o menisco medial tem uma probabilidade maior de lesão do que o lateral. Ele é mais sujeito, né, ao trauma, à lesão, do que o lateral. Né? Então você pode até arriscar quando tem um paciente com edema no joelho, o mecanismo foi de torção de joelho, ou ele sofreu uma carga no joelho, pode suspeitar que provavelmente é o medial, ele tem motivos mecânicos para sofrer mais lesão do que o lateral em si. E existe a famosa lesão em tríade do joelho, a tríade do joelho. E no caso, o pessoal da imagem e da ortopedia gostam porque é uma lesão tripla no mesmo joelho. Quem não gosta muito é o paciente. Qual que é essa lesão, essa tríade? É a lesão do colateral tibial, do menisco medial e do cruzado anterior. Então, essa tríade é a lesão do ligamento colateral tibial, do menisco medial e do ligamento cruzado anterior. É um processo que pode acontecer, é uma lesão não comum, geralmente a lesão é cruzado anterior mais menisco medial, ou só cruzado, poucas vezes só menisco, mas é possível. Agora a tríade, quando aparece, o impacto foi grande, né? Um trauma, uma carga grande, ó, na porção lateral, ó, bateu na parte lateral do joelho, a porção medial inteira desse joelho vai sofrer essa carga, ou mecanismos de torção, né? Percebam que nessa figura a perna está para cá, para dentro, porque o tronco girou em cima da perna, isso pode promover uma lesão tripla das estruturas do joelho. Tendo isso em vista, né, fazendo esse refresh
anatômico importante, o que eu espero da imagem? Né? Como construir a imagem do joelho? Então, vamos por partes aqui, porque a primeira porção é justamente lembrarmos da aula passada, né? Talvez vocês não tenham tido tempo de estudar tudo, mas o fêmur está no centro, né? O fêmur. Eu estou aqui na parte distal, estou chegando próximo do joelho, fêmur. Vou decidir aqui para vocês lateral e medial. Eu já ensino como fazer isso na imagem para ver, para ter certeza. Apesar de se acompanhar cortes seriados, é sempre bom saber o que é lateral e medial. E nessa porção próxima da patela, estou na parte distal do fêmur, ainda não cheguei na região da patela e do joelho em si. Eu vou ver aqui o meu reto femoral e o meu vasto intermédio, que fica embaixo, já se unindo para formar um ligamento único. Daqui a pouco vai formar perdão, vai formar um tendão único, não um ligamento, vai formar o tendão do quadríceps. Então aqui é o meu reto femoral mais o vasto médio, tá? O vasto medial no joelho, próximo do joelho, o vasto medial é o músculo de maior volume. Então essa é a dica. O vasto medial, ele é o mais volumoso aí próximo do joelho. Eu tenho certeza que aqui em número 2 é meu vasto medial. Consequentemente, o número 5 aqui não marcado é o vasto lateral, então vou ter o outro vasto aqui um pouquinho menor, vasto lateral, e eu acabei o compartimento anterior desse joelho aí, próximo do joelho. E atrás do joelho? Bom, sabendo que aqui é a porção lateral, eu vou lembrar da posição do bíceps, que é um músculo que tem duas porções, uma cabeça curta e uma cabeça longa. Então aqui é o bíceps. E aquilo que nós havíamos comentado, o semimembranáceo embaixo e o semitendíneo em cima. Então, bíceps, bíceps, semimembranáceo, semitendíneo. E na porção medial sobraram o sartório e o grácil. Sartório e grácil. Sartório e grácil. Muito importante os vasos poplíteos. Então, entre o fêmur e o semimembranáceo, eu vou ter vasos poplíteos. Aqui é uma parte vascular importante. São vasos de grande calibre. E essa é uma composição espacial em mapa, em esquema para estudar. A gente pode ver se dá certo aqui na imagem. Vou usar um amarelinho para dar um contraste bom para destacar para vocês. Então aqui, ó, é o tendão já do reto femoral. Então, aqui eu tenho o tendão do reto femoral mais o vasto intermédio. O músculo bem volumoso na região medial. Aqui é meu vasto medial e, consequentemente, o outro lado é o vasto lateral. Vasto lateral. Na região posterior, o músculo com duas porções, uma porção, outra porção, o bíceps, bem lateral. Então, aqui é o bíceps. Vem o semimembranáceo, e o semitendíneo em posição mais superficial. E na porção medial, o sartório e o grácil. A parte vascular, aqui, vasos poplíteos. Os vasos poplíteos. Vasos poplíteos. Bom, os cortes vão se repetindo, a posição muscular não vai mudar muito. O que acontece é que os músculos vão ficando menores, porque eles já estão terminando.
Mas se eu fizer um corte um pouquinho mais para baixo, começa a vir a patela. Né? Agora estou vendo a patela. Eu não tenho mais a observação do quadríceps, da musculatura do quadríceps, mas o tendão do quadríceps vai ter que passar ao lado da patela. Isso é uma coisa muito importante. A gente pode observar aqui a patela, e olha só a dica. A parte anterior da patela é convexa, e a parte posterior da patela vai formar um V, ó. Tem uma vertente pequena desse V e tem uma vertente grande, ó, do V. E onde é importante isso, Leandro? Essa parte grande do V é a porção lateral da patela. Quer dizer que esse côndilo aqui, ó, esse meu côndilo é o côndilo lateral, é a região lateral do meu joelho, e esse outro côndilo é o meu côndilo medial. Deixa eu apagar aqui onde eu passei. Porque essa região com hipossinal e essa aqui são os cruzados. No côndilo lateral, o ligamento cruzado anterior, e no medial, o ligamento cruzado posterior, como tínhamos conversado. E aqui num corte um pouquinho mais para baixo, eu já consigo ver, ó. O número 4 é o LCA, ligamento cruzado anterior, e o meu número 5 é o ligamento cruzado posterior, porque aqui é o côndilo lateral e esse é o côndilo medial, tá? Ótimo. Ao lado da patela passa o tendão patelar. Só que o tendão patelar, quando passa aqui ao lado da patela, ele não é chamado mais de tendão patelar. Ele é conhecido como retináculo do joelho. O retináculo do joelho nada mais é do que a passagem do ligamento patelar pela patela, é uma expansão desse tendão patelar, desse tendão do quadríceps, perdão. Tendão do quadríceps que passa lateralmente a patela. Então aqui o nosso número 1 é o retináculo lateral. Retináculo lateral. E em 2 é o retináculo medial. E eles são projeções, né? São projeções do projeções do tendão do músculo quadríceps da coxa. Quadríceps da coxa. Bom, tranquilo, né? Não temos muitos dramas nessa região, é uma estrutura aí, os ligamentos são fáceis de localizar. Vamos descer um pouquinho para pegar o menisco, ó. Patela terminou. E debaixo da patela, vou voltar uns slides aqui, ó. A patela, e debaixo da patela tem uma área que é a gordura infrapatelar. Eu tenho muita gordura embaixo da patela. Gordura infrapatelar. Então, essa área em 1 é a gordura infrapatelar. Infrapatelar. O número 4 mostra a área de um menisco. E o número 5, o outro menisco. E o menisco mais aberto é o menisco medial. E aqui um pouquinho mais fechado, menor, é o menisco lateral. E aqueles retináculos, marcados em 2 e 3, que são essas linhas, né? Essa faixa com hipossinal, que é o retináculo medial, e esse número 2 é o retináculo lateral. E essa musculatura? Essa musculatura é a panturrilha, né? A musculatura da panturrilha, os músculos que passam atrás do joelho, que chamaremos de músculo tríceps.
Tríceps, que tem 3 partes. Sural. A palavra sural vem de sura, que é igual à parte posterior da perna. Parte posterior da perna. Então, o nervo que está atrás da perna chama sural, né, na parte cutânea. Que parte posterior da perna é sura. Um termo importante aí do latim, para que vocês possam relacionar e guardar mais fácil. Se fizermos cortes sagitais agora, se partimos para uma avaliação sagital, a avaliação sagital ela dá uma riqueza grande de estruturas ao mesmo tempo. Um corte sagital fica fácil, até que algumas estruturas são bem tranquilas para observação, como o fêmur, né, a parte arqueada do fêmur, região anterior do fêmur, recebendo a patela. Aí eu encontrei a patela, eu já consigo direcionar o tendão do quadríceps acima e o ligamento da patela abaixo. Gordura infrapatelar. Então, aqui eu vou pôr tendão do quadríceps. Aqui, ligamento da patela. O platô tibial plano. Platô tibial. E os ligamentos em cruz. E um ponto de referência importante é a tíbia. Ó. Da porção anterior da tíbia, guardem isso, ó, da porção anterior da tíbia, nós temos o LCA, o ligamento cruzado anterior. LCA. E da parte posterior da tíbia, o LCP, ligamento cruzado posterior, da parte posterior da tíbia. Então, essa visualização é muito importante, geralmente, não nesse corte, né, porque lesão vai aparecer nos 3 cortes, na ressonância magnética, principalmente, a posição dos ligamentos cruzados aí no joelho. Vou tentar fazer uma descrição de uma imagem do joelho, olha só. Acho que o amarelo fica melhor mesmo, quando se fala de imagem, né? Porque dá um contraste bom. Melhor que o vermelho, ó. Ligamento, perdão, tendão do quadríceps. Eu tô com esse ligamento na cabeça, viu? Tendão do músculo quadríceps. A patela, que eu vou fazer a patela e não tem muita dificuldade. Eu gostaria que vocês observassem bem abaixo da patela, né, saindo o ligamento, agora sim, ligamento da patela ou ligamento patelar. E essa área em 3 é a área de gordura infrapatelar. Gordura infrapatelar. E os cruzados, né? Vamos ver o fêmur aqui, o contorno do fêmur, a parte anterior do fêmur, a curva do fêmur, parte posterior do fêmur, tíbia, o platô tibial, parte anterior do platô, parte posterior, e aqui eu já vejo o ligamento saindo da parte posterior, que é o ligamento cruzado posterior, e o que sai da frente é o ligamento cruzado anterior. E a musculatura aqui da parte de trás da perna, nós já vamos ver os gastrocnêmios, né, os músculos gêmeos, o músculo sóleo e os vasos, né, aqui no caso, a artéria poplítea passando. Artéria poplítea. Que vai levar sangue que veio da femoral, lá de cima, para a perna, que fica depois do joelho. Um corte sagital, agora fora das zonas do ligamento, né? Então, nós estávamos nesse primeiro corte, um corte sagital bem no meio do joelho, pegando os cruzados. Agora a gente está avaliando um corte sagital mais na porção lateral
desse joelho, onde eu ainda continuo observando o tendão do quadríceps, a patela. O ligamento da patela está uma ideia da posição dele, a gordura infrapatelar, mas agora eu vejo de forma triangular a parte anterior e a parte posterior do menisco, ou seja, o corno anterior e o corno posterior do menisco, mais a musculatura indicada, né, o gastrocnêmio, ou posso chamar de músculo tríceps sural, que nós já aprendemos, né? Curva do fêmur. Observem esse branco dentro da articulação do joelho, que é o líquido sinovial, aqui o platô tibial na tíbia, e começam as estruturas da perna, a musculatura da perna. Também acho que é uma região tranquila. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou precisar fazer qualquer intersecção aí de imediato, podem escrever no chat, estou acompanhando aqui, dou uma olhadinha, ou abrir o microfone e falar, não é inconveniente algum. Num corte frontal, né? No corte frontal, agora sem patela, como que eu vou saber quem é medial e lateral? A porção medial da perna, ela não tem músculo, é a canela. Então, se vocês observarem a tíbia aqui, a tíbia, essa parte da tíbia é medial porque a tíbia já vem pele, gordura subcutânea, enquanto que esse lado é lateral, onde eu tenho pele e eu tenho músculos. Olha os músculos aqui. São os músculos da porção anterior da perna. Então, uma boa dica para vocês localizarem o que é medial e lateral. Fêmur, o côndilo medial do fêmur, o côndilo lateral do fêmur e os meniscos em formato triangular, que são fáceis de observar. Vasto medial, vasto lateral, e são os componentes, né? 2 dos 4 componentes do quadríceps. Descendo um pouquinho, na verdade, indo um pouquinho para trás, né? Então, a porção lateral, a mesma coisa, o menisco lateral e o medial, o côndilo medial e côndilo lateral, fêmur, vasto medial, vasto lateral. E aqui eu já consigo ver, vou ampliar aqui um pouquinho para vocês, o ligamento colateral, ó. Olha o ligamento colateral, eu vou contornar ele, não vou passar por cima. Ó. Olha o ligamento colateral. Esse ligamento colateral é o ligamento colateral tibial, porque está na porção medial. Por um M aqui de medial. Eu estou escrevendo, estou tentando manter a escrita para mandar essa apresentação junto para vocês com a aula gravada. Um corte um pouquinho mais para trás, agora já aparece a fíbula. Eu já tenho a fíbula. A tíbia, o platô tibial. Platô tibial. E agora sim, ó, bem bacana, o sistema ligamentar do joelho, ó. Côndilo medial, côndilo lateral, e esse aqui é o cruzado anterior, ligamento cruzado anterior, que sai do côndilo lateral, e aqui do côndilo medial, é o meu ligamento cruzado posterior, o colateral tibial, e desse lado, o colateral fibular. Por isso que é importante eu me valer de alguns detalhes, né? O menisco, né, com uma secção triangular, e a musculatura que acompanha, né, o vasto lateral, o vasto medial. Já é um caminho andado aí.
Bom, e na tomo? Vamos ampliar um pouquinho essa tomo. Tomo, mesma coisa, ó. Curva da patela anterior, parte medial da patela, parte lateral da patela. Perfeito. Parte lateral é maior. Significa que esse côndilo que eu estou contornando é o côndilo lateral e esse ligamento em 6 aqui é o ligamento cruzado anterior, porque está no côndilo lateral. Côndilo medial, parte medial da patela, e o ligamento que está aqui, em 7, é o ligamento cruzado posterior e os nossos retináculos. Né, os nossos retináculos. E o retináculo medial e o retináculo lateral. Tá? Mesma ideia na tomografia. Olha a musculatura aqui, ó. Musculatura. Aqui não tem músculo. Quer dizer que essa parte lateral, aqui é a parte medial, platô tibial, parte lateral da tíbia, côndilo lateral do fêmur, côndilo medial do fêmur, parte medial do platô, e aí vem vasto medial e o vasto lateral, de uma forma prática, para serem ambos identificados. Outra imagem, tentei pegar igualzinho o que tínhamos na ressonância. A fíbula, a cabeça da fíbula, no caso, né? Cabeça da fíbula. Então, parte subcutânea pode sofrer bastante lesão. O platô tibial, então aqui é lateral, já marcando porque tem a presença da fíbula. E aqui é a porção medial, corpo. Os côndilos do fêmur, né? Côndilo lateral, e aqui é o LCA, no côndilo lateral, côndilo medial, e no côndilo medial do fêmur o LCP. LCP. Vasto medial, vasto lateral. E no sagital, para não deixar dúvidas mesmo, tendão do quadríceps, tendão do quadríceps, patela, ligamento patelar, ligamento patelar, fêmur, a parte curva do fêmur, tíbia, platô tibial, parte anterior da tíbia, parte posterior da tíbia, cruzado, ligamento cruzado posterior e o ligamento cruzado anterior. Tranquilo isso aí? Vamos por algumas doenças desse joelho para dar uma certa emoção, uma movimentada nessa parte. Falar um pouquinho de doenças sintomáticas, né? Poder ter lesão de ligamento. Nós temos as fraturas que podem acontecer na região do joelho, né? Fraturas como as fraturas do platô tibial. As fraturas do platô tibial, elas têm uma classificação. São as fraturas de Schatzker. Então é Schatzker tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. E eu trouxe um esquema que é feito, né, nos livros de traumatologia mostram para relembrar isso, né, essas classificações que, conforme vai acontecendo, você vai ficando craque aí no nome, mas se você não pega ou não vê muito, acaba sendo a fratura do platô tibial e a gente pode fazer de uma forma específica.
E a fratura do tipo 1 é a fratura do côndilo lateral, uma fratura completa do côndilo. Ó. Fratura completa do côndilo é o que nós conseguimos observar aqui, pegando de uma cortical, ó, muito bonito exame de tomografia, porque eu consigo avaliar bem a cortical do osso e observar justamente as linhas de fratura, né? O côndilo lateral fraturado, e aqui o medial, ele tá bom. Ó, côndilo medial, a parte medial do platô, tá ótimo. Tá? Então, um exame bem bacana para ver, tem rico nos detalhes. Posso fazer, né, a visualização dessa fratura aqui na ressonância, você vai assim, mas não está completa. Ela está completa no platô, gente. O problema dessa imagem é que isso é uma criança, ó. A cartilagem de crescimento, ela não desceu mais por conta da cartilagem, mas aqui foi completa no platô. Se tivesse ossificado, provavelmente ela continuaria e teríamos uma fratura muito parecida com a imagem anterior. É bom observar sempre a integridade do cruzado. Esse é o cruzado anterior e aqui atrás eu tenho só um pedacinho do cruzado posterior. Mas é sempre bom observar a integridade do cruzado. E aqui, se vocês forem atentos, eu tenho um hipersinal, e isso caracteriza algumas rupturas de fibras, uma ruptura parcial do LCA, parcial do LCA, né? Lógico, trauma que fratura um platô tibial e não causar lesão ligamentar, não que não possa acontecer, mas é sempre bom dar uma olhadinha para ver se não está associado. E a Schatzker do tipo 2? Bom, do tipo 2 eu tenho um afundamento, então o côndilo lateral ele sofre um afundamento e fratura. Um afundamento mais fratura. É diferente do 1, só tinha fratura, agora eu tenho um afundamento, ó, um afundamento e uma fratura. E ampliar um pouquinho, ó, perdeu a cortical aqui, bem discreta, nesse côndilo lateral. Tipo 3 é só o afundamento. Eu não tenho a fratura em si, apesar que isso aqui é um tipo de fratura, uma fratura por esmagamento, né? Ou afundamento ósseo. Então, aqui é um afundamento do tipo 3, mas não pega outra cortical, o osso fica impactado. E aqui é grande chance de ter lesão de menisco, né? Lembrando que o menisco ocupa essa posição, posso ter uma lesão meniscal, seria interessante observar mais essa imagem. Posso ter, né? Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Côndilo, ou o menisco onde está? Está suspenso. Se livrou, ó, o menisco. Não tem nenhum hipersinal nesse menisco. Contornar ele aqui. E o afundamento do côndilo. O afundamento do côndilo. Leandro, essa massa, essa área branca que se hipersinal, isso aqui é edema ósseo por conta do trauma. Edema ósseo. Como é que se propaga aqui? Na região do trauma. Do trauma. Bacana. Vamos para o próximo, que é 4. Agora vamos para o outro côndilo, né? Chega de fazer sofrer o côndilo lateral. Vamos para o côndilo medial. Côndilo medial fraturado totalmente, é Schatzker do tipo 4. Agora eu tenho uma fratura que atravessa a cortical completa do lado do côndilo. Opa, do lado do côndilo medial. Então, nossa, do tipo 4. Agora, as do tipo 5 e 6, que podem acontecer, são lesões mais severas. Vejam que as 3 primeiras, a do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, são do côndilo lateral, e a do tipo 4, côndilo medial. Agora, 5 e 6 são um pouquinho diferentes. A do tipo, aqui é uma do tipo 4, né? Ó, bem intensa, né? A fratura, com grande deslocamento. A do tipo 5 é uma fratura bicondilar, ó.
bicondilar do tipo 5. Tem o côndilo medial associado ao côndilo lateral. Isso é um estrago violento para o platô, né, desarranja todo o topo da tíbia. E a do tipo 6 é uma fratura do côndilo lateral mais da diáfise proximal da tíbia. Ter ou não ter associação com lesão da fíbula não interfere muito nessa classificação. Então, pode ou não ter a lesão fibular. E nesse aqui nós vemos, ó, o côndilo lateral com a fratura, mais uma fratura da parte proximal da diáfise da tíbia. E aqui eu tenho uma lesão fibular junto, uma fratura fibular, mas isso não gera uma classificação especial, mas é sempre bom prestar atenção, porque a fíbula é um osso subcutâneo, né, que não tem muita massa e está muito sujeita a sofrer lesões, principalmente na sua parte proximal e distal. O corpo da fíbula, ele tem um aparato muscular em cima, não que não possa ser lesado, mas ele acaba tendo uma proteção um pouquinho maior. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo bem isso aí? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos lá. E menisco? Então, olha só os dados. Grande parte das lesões meniscais são cirúrgicas, tá? Se fosse um cruzado, vai depender muito da pessoa que lesou. Se é atleta, geralmente opera ligamento do joelho para manter a estabilidade, já que o atleta tem um alto rendimento. Se o atleta é de final de semana, ele pode decidir operar, não vai melhorar nada o desempenho dele ou piorar, mas melhora e piora o pós, né? A pessoa que não opera e joga o futebolzinho de final de semana fica com o joelho inchado, né? Um pouquinho mais de dor. Agora, menisco, a tendência é operar atleta ou não atleta, porque ele atrapalha a mobilidade do joelho. Quando o menisco fissura, sofre lesões, esses fragmentos podem dificultar o fêmur e a tíbia deslizarem. Então, o paciente acaba falando que o joelho trava, que ele no movimento sente um, um, um belisco, né, uma dor aguda dentro do joelho, por conta da lesão existente. E olha só, o menisco medial é o menisco mais lesado por uma mecânica, é um menisco mais fixo, tem pouca mobilidade, e esse medial é o nosso menisco que tem um formato mais aberto, ele é maior antero-posteriormente, a parte antero-posterior dele é maior do que se observarmos e compararmos com o menisco lateral, que tem um diâmetro antero-posterior menor, ele é mais achatado, né? Tem uma área um pouquinho menor. Bom, não temos problemas, a gente observa o menisco, a lesão do menisco com um hipersinal nele, presença de um hipersinal no menisco, como vocês veem aqui, o menisco fragmentado, ó, a parte posterior dele, né, o corno posterior. E na outra imagem, o corno posterior está bom, e aqui eu tenho uma lesão, um fragmento em corno anterior do menisco. Isso pode acontecer até no mesmo, né? Tem uma lesão completa. Um corte frontal, aqui ó, a seta está indicando essa área, um hipersinal no menisco, e aqui uma fissura, né? De fácil identificação, tá? Bom, e os cruzados? Cruzado mais lesado é o LCA, ligamento cruzado anterior, já falamos disso. E o cruzado anterior normal, né, não tem hipersinal no meio de sua massa. E aqui eu vejo uma área com hipersinal,
né? O cruzado anterior sai do côndilo lateral e vem para o côndilo medial. Em uma ressonância em corte sagital, dá para ver não só o hipersinal, mas como as fibras elas perderam aquela tensão, ó. Elas estão enrugadas, ó, aqui ó, o ponto de lesão, ó, as setas indicam justamente o ponto de lesão. Eu tenho que fazer, ó, o ligamento está preso aqui, ó, ele perde aquela direção direta para o fêmur. Aí aqui em cima no fêmur está preso, aqui está até com hipersinal, mas aqui é o ponto de lesão, ponto de ruptura, uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Tá? Dá uma olhadinha, olha a diferença do ligamento normal, saudável, como ele é tenso, a fibra, ó. Ó. E aqui, vamos aproximar um pouco para que vocês possam ver com mais detalhes. Ó, a fibra já fez um arco aqui, tem fibra para cá. Ó. Eu tenho áreas de hipersinal. Isso aqui faz crer na ruptura do LCA, do ligamento cruzado anterior. O cruzado posterior também pode sofrer lesão, né? Aqui uma lesão do cruzado anterior ainda, ó. Cruzado anterior, uma lesão quase que completa. E o posterior também pode sofrer lesão, ó. Cruzado posterior íntegro, olha só. Totalmente com hipossinal, todo escuro, com a fibra homogênea, compacta, você percebe que tem começo, meio e fim, essa fibra ela não muda de direção. E aqui ao lado nós percebemos que a fibra já não está mais homogênea, que ela já ficou larga. Ó. A fibra homogênea começa numa espessura e vai com aquela espessura quase que simétrica, do começo ao fim. E aqui nós temos uma ruptura. Ó. Ó como essa parte do ligamento é larga perto do restante e a presença do hipersinal radiológico. Então aqui é uma ruptura do ligamento cruzado posterior. E aí boa, Lucas, o derrame, né, o derrame articular, ele é uma inflamação que acontece dentro da articulação do joelho. Não sei se você tem lesão de ligamentos, mas ele pode estar associado a luxações de patela, a processos de tensão da articulação. E aí, quando você faz o exame, igual você falou, você vê uma grande coleção de líquido dentro do joelho, que é caracterizado como derrame articular. Bom, legal. Os ligamentos colaterais agora, ó. Parte medial, parte lateral, olha a fíbula aqui. E o ligamento colateral tibial normal. E aqui eu tenho um hipersinal, olha só. Como o colateral fibular ele perde, né, esse processo homogêneo, ele começou fininho, aí ele fica largo, depois ele volta a ficar fino, e as fibras estão todas desorientadas, né, tem fibra para várias direções com hipersinal. Então aqui é uma ruptura do ligamento colateral fibular. Enquanto do outro lado, aqui é músculo, né? Aqui é músculo, então aqui é a parte lateral, e na parte medial, olha só o ligamento, ó, que já, ó como ele está largo aqui, ó. Aí depois a fibra acerta aqui, ó. Eu tenho já um hipersinal aqui, ó. É a fibra acerta. Fibra vem. Fibra vem e parou aqui, ó. Parou aqui. E uma área com hipersinal, quer dizer, eu tenho um processo de ruptura parcial no início dele e um processo de ruptura total distal. Então, aqui eu tenho ruptura do ligamento colateral medial. Medial. Bonitas imagens, a ressonância dá um aspecto bom
para observações articulares, né? Vamos pôr um caso aqui, vamos ver um casinho aqui, ó. Histórico característico, né? Jogador de basquete, salta bastante, tem solicitação mecânica, toda vez que salta, esse tendão do quadríceps contrai com bastante vigor, a patela sobe e o ligamento patelar tem que tracionar a tíbia, né? E ele já chega com uma informação importante, tá, para vocês. Ele tem dor na região anterior do joelho, infrapatelar. Bom, já é o bastante. Se ele chega andando, gente, você não vai pensar em ruptura total. Se ele chega numa cadeira de rodas, o problema é maior, né? Como ele chega também é interessante. Olha dentro desse ligamento patelar o hipersinal, isso é uma tendinite. Então, dentro do ligamento, a tendinite patelar, que é uma tendinite comum em pessoas com solicitação mecânica. Quem sobe muita escada e desce muita escada, quem está acima do peso e resolve perder peso e sai correndo que nem um louco todo dia, porque tem que perder em uma semana, duas, acaba desenvolvendo tendinites patelares, tá? Agora, observem a diferença das próximas imagens. Olha como ficou diferente. Aqui o tendão do quadríceps, a patela, e olha que estranho isso aqui, ó. Ó. Depois a tíbia aqui, eu tenho as fibras aqui, ó. Isso aqui é uma ruptura total do ligamento patelar, muito parecida com a ruptura que o jogador de futebol do Brasil jogou em grandes clubes da Europa, no Brasil também jogou na volta. Se eu não me engano, foi no Corinthians que jogou o Ronaldo Fenômeno. E ele teve essa ruptura de ligamento patelar, primeiro em um joelho e depois em outro joelho. Isso foi na sua passagem pela Europa antes da Copa de 2002, tá? Para vocês terem uma ideia, faz tempo, né? Foi a última Copa que o Brasil ganhou e ele tinha pouco tempo para se recuperar dessa lesão, que é uma lesão grande, né? E olha a diferença para esse aqui. E agora, e esse aqui, Leandro? O que, que acontece nesse? Porque aqui é o tendão do quadríceps que eu tô vendo a patela, tô vendo o ligamento patelar numa boa aqui, ó, preso lá na tuberosidade da tíbia. Isso aqui é uma bursite patelar. É uma bolsa sinovial do joelho inflamada, é uma bursite. Bursite pré-patelar chamada, pré, tá na frente, né? Patelar, patelar. Tá? Então, bom, não confundir que são muito próximos, né? Tendinite da ruptura da bursite. Bom, vamos para outra. Uma doença sonora agora, hein? Uma doença de fase de crescimento. Quando dá o estirão, os ossos crescem muito rápido e a musculatura começa a ser tensionada e a patela sobe. Quando a patela sobe, ela puxa esse ligamento e aqui embaixo pode quebrar. A tuberosidade da tíbia pode romper por uma avulsão. A avulsão é uma fratura por arrancamento, né? Essa doença chama doença de Osgood-Schlatter. Osgood-Schlatter, é bem sonoro, né, a pronúncia. E uma aluna, acho que um ano atrás, fez um levantamento, fez um TCC de Osgood-Schlatter e chegou à conclusão que, apesar da radiografia, a radiografia não vê o ligamento, mas ela vê a posição da patela alta, né, porque a patela numa doença de Osgood-Schlatter está alta, mas ela encontrou resultados bacanas nos exames de ressonância magnética no quesito de extensão do ligamento, se tem ou não tem edema ósseo. Então, a parte ortopédica é muito bonita aqui. E com essa tensão, a patela vai ficar alta, ela vai estar fora da posição normal, e eu vou observar ou a fratura da tuberosidade da tíbia ou uma área de edema ósseo, em torno dessa tuberosidade que está sendo arrancada. E aqui, o tendão do quadríceps, olha a patela onde está, em cima, ó. E olha o tamanho do ligamento da patela, ó.
Olha o ligamento da patela, que grande, né? O ligamento da patela é aqui uma área de edema ósseo, caracterizando a doença de Osgood-Schlatter. Osgood-Schlatter. Muito comum em adolescentes, principalmente quando se tem o estirão rápido de uma hora para outra. Então, tem uma incidência grande em meninos que no interior não, minha mãe falava, isso é a dor do crescimento. Pô, a criança que acha que tá doendo o joelho, me dói o joelho, dói a frente do joelho, dói aqui, dói ali, né? Mas principalmente a frente do joelho. E é importante porque podia ser um condrosarcoma aqui, né? Um condrosarcoma. Os sarcomas são comuns de membros, né? E o diagnóstico diferencial é importante, porque se não tem Osgood-Schlatter, o negócio complica um pouquinho. Bom, para encerrarmos o joelho e descermos aí para a perna e depois para o pé, a posição da patela. Ó. A patela ela pode sofrer luxação, deslocamento, né? Ela pode se deslocar e a tendência da patela é ter o deslocamento mais lateral do que medial. E quando essa patela se desloca, quando ela não está alinhada, a gente fala que a patela tem que ficar alinhada aqui com esse sulco do fêmur, né, que chama tróclea patelar, ela tem que ficar alinhada, ela está desalinhada. Ó. Essa patela gera impacto nessa porção lateral e esse impacto destrói a cartilagem e essa doença é chamada de condromalácia, o amolecimento, né, da malácia amolecimento e condrocartilagem. Comum em pessoas também acima do peso, que fazem esforço, que não tem um bom alongamento do joelho, essa patela sofreu uma pressão constante e provocar a destruição da cartilagem. Você olha só o edema ósseo, uma condromalácia. Condromalácia é dividida em graus de deterioração, né, do tipo 1 ao tipo 4, e o tratamento é só para evitar a sua progressão. Né? Nós temos poucos recursos que melhoram a integridade da cartilagem. Tem alguns processos cirúrgicos que o médico faz pequenos furos em volta da cartilagem para induzir a proliferação novamente, né, para ser como se fosse uma cicatrização de segunda intenção. São projetos aí de experimentos que alguns dão certo, outros não dão. Tem aqueles sulfatos de condroitina, condroton, que muitos de vocês já ouviram falar, que são suplementos para cartilagem. Nenhum deles ainda tem uma comprovação científica de grandes resultados. Tem pessoas que melhoram, tem pessoas que não sabe se é placebo, se tomou e também está fazendo exercício e melhorando o peso, e se está alongando e tirando essa pressão patelar, você tem as correlações que acabam sendo variáveis grandes para confirmar que só esse sulfato de condroitina é suficiente, né? Tudo bem? Tranquilos? Uma paulada. Vamos perna. Perna tem uma parte muscular interessante aqui. Eu vou fazer de um jeito, tentar fazer de um jeito que vocês possam guardar posteriormente, tem que treinar um pouquinho. Mas a primeira ideia é saber que a perna, ela tem três compartimentos, três espaços. Tem o compartimento anterior, com os músculos anteriores, vai ocupar essa porção aqui, o compartimento anterior, com três músculos anteriores. No compartimento anterior, os músculos encontrados são esses aqui, ó. Músculo tibial anterior, músculo flexor longo do hálux, oh, perdão, gente, músculo, cansaço já, músculo extensor longo do hálux. Esse jogador de futebol, a cabeça pensa e o corpo não vai. No jogador de futebol, eu estou ao contrário, o corpo está indo, a cabeça não.
extensor longo do hálux, extensor na frente, e músculo extensor longo dos dedos, extensor longo dos dedos. E essa posição é de medial para lateral. Então, aqui nessa figurinha, ó, tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. Se eu souber que esses músculos são anteriores, com esses nomes, posterior, na parte posterior, eu vou precisar encontrar na parte posterior um músculo tibial posterior, vou precisar encontrar um músculo flexor longo do hálux, e preciso encontrar um músculo chamado de músculo flexor longo dos dedos, a musculatura oposta. Preciso encontrar os músculos opostos. Tá? Beleza. Tem mais um músculo na região posterior, que é o músculo tríceps. O tríceps da perna, tríceps sural. E esse tríceps sural vai formar um ligamento também. Um ligamento, não, ele vai formar um tendão. Hoje está difícil tendão e ligamento, hein? Vai formar um tendão que é muito conhecido, que vai prender no calcânio, chamado tendão calcâneo. Calcâneo ou tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles. A gente vai ver esse tendão do calcâneo aí, que pode sofrer lesão, né? Para pessoas que não têm um bom condicionamento físico e vão praticar um esporte intenso, de corrida, salto. Pessoas que estão condicionadas, atletas condicionados, dificilmente rompem o tendão calcâneo, porque ele já está acostumado à solicitação mecânica, é um tendão que se torna forte junto da musculatura, mas pessoas que não são condicionadas têm lesões graves aqui no tendão, e tendão não tem boa vascularização, é extremamente difícil para sofrer um processo de reparação, demora muito a recuperação. E aí eu vou contar um caso que acho que você já até conhece. E um compartimento lateral. O compartimento lateral da perna tem os músculos fibulares. Justo, né? Porque a fíbula está na porção lateral, os músculos fibulares. Então é mais ou menos isso que eu tenho que ver aqui, o tríceps da perna, a formação do tendão calcâneo. O tendão calcâneo, geralmente ele rompe, né? O tendão calcâneo ele rompe ou muito baixo, ou na transição aqui com o ventre, que é péssimo também, né? Mas pode acontecer. Mapinha, a gente pensar numa posição de estudo. Vamos pôr a tíbia aqui, assim, ó, tíbia em corte, a fíbula aqui, fíbula, tem uma membrana interóssea, tecido fibroso unindo os dois, e aqui vem a pele, né, com a gordura, tudo bem aqui, e vamos pôr os três músculos aqui na frente. Tibial anterior, que vai aparecer uma seta, vocês vão ver, tibial anterior, o extensor do hálux, o extensor longo do hálux, e o extensor longo dos dedos. Na porção lateral, os fibulares, são dois fibulares, fibular longo e curto, né, os dois músculos fibulares. E na porção posterior? Na porção posterior vai ficar assim, ó. Na parte mais medial, isso no começo da perna, porque lá no tornozelo eles trocam de lugar, igual semitendíneo e semimembranáceo. Então vamos fazer no começo da perna. Eu vou ter primeiro o flexor longo dos dedos, flexor longo dos dedos, o tibial posterior, e é para vocês não esquecerem, o tibial posterior, ele é denunciado pelo anterior. O anterior parece uma seta, ó, que aponta para o posterior. E o flexor longo do hálux, braveza. O flexor longo do hálux é um músculo muito robusto. O hálux é o último dedo a sair do chão quando você anda. Então ele tem um ventre muscular grande. E aqui vai vir o tríceps, né? O tríceps vai vir aqui. Músculo tríceps sural. Tríceps sural. Eu vou descer, essa musculatura vai permanecer do mesmo jeito, vai alterar um pouquinho o volume, vai começar a aparecer tendão. Mas quando eu chegar no tornozelo,
o tibial posterior vem para essa posição aqui, ó, tibial posterior, e o flexor longo dos dedos foi ultrapassado por ele. Então, aqui que eu tenho que tomar cuidado, lá no tornozelo, que eles vão inverter, ó. Quem está mais medial no começo da perna é o flexor longo dos dedos, mas lá no tornozelo, quem está mais medial é o tibial posterior. Vamos dar uma olhadinha no esquema. Eu gosto muito desse livro, não lembro como que chama esse livro, não sei se vocês conhecem, vou ver se eu pego o nome, porque vale a pena vocês terem essa, esse livro de imagens, né? Ele põe os desenhos, é um jeito bacana, e depois eu pensei, isso é um livro muito velho, deve ter em PDF isso aqui. Depois eu falei assim, um mapinha é fácil de lembrar, ó. Tíbia, fíbula. 3 músculos na frente que eu falei, né? Tibial anterior, que parece uma ponta de seta, ó. Flexor, o extensor do hálux e o extensor dos dedos. Os fibulares na lateral. E a parte de trás, aqui é o tríceps, ó. É o tríceps. Eu tenho 3, ó. Flexor longo dos dedos, o tibial posterior, que é dedurado pelo anterior, ó. E o grandão aqui é o flexor longo do hálux. Olha o tamanho do flexor longo do hálux. Tem um volume bem considerado, tá? Vamos ver na imagem isso. Eu não sei que perna que vai ter. Se é a mesma da fíbula, deve ser a mesma. Ó. Olha lá, tíbia, fíbula, tibial anterior, músculo tibial anterior, músculo extensor longo do hálux, e o músculo extensor longo dos dedos, extensor longo dos dedos. E aqui os fibulares, né? Os músculos fibulares. Os fibulares na porção lateral. Bom, e na parte posterior? O tríceps sural, músculo tríceps sural. O que vai acontecer é que, conforme eu vou descendo, esse tríceps vai ficando mais cilíndrico e vai formar o tendão calcâneo. E aqui, olha só, esse camarada aqui, ó, mais medial no começo da perna, na parte por cima da perna, é o flexor longo dos dedos. Flexor longo dos dedos. Esse camarada aqui, esse músculo que o tibial anterior aponta, é o tibial posterior. E o grande músculo, que é o flexor longo do hálux. Não sei se vocês acharam fácil, eu sei que muitos nomes, mas eu acredito que nesses tipos de estudo com mapinha fica mais prático de estudar. Vamos ver lá no tornozelo como é que fica, ó. Lá no tornozelo, ó. Lá no tornozelo. Vou contornar aqui para vocês. O maléolo, aqui é o maléolo da tíbia, né? Maléolo medial, que é da parte da tíbia. Aqui é o maléolo lateral. Tá bom. Então vamos lá agora, ó. Na frente, ó. 1, 2, 3 músculos. Então, esse é o músculo tibial anterior. Tibial anterior. Tibial anterior. Aqui é o músculo extensor longo do hálux. E o músculo extensor longo dos dedos. Bom, os 3 que tinha aqui agora. Mas, André, por que está pequenininho? Porque agora eu estou chegando no tendão deles, tá vendo? Está com hipossinal. Tô chegando na parte tendínea deles. Do lado da fíbula aqui, os fibulares, ó. Os músculos fibulares. Fibulares. E agora eu consigo observar o tríceps sural, o músculo tríceps sural. Precisamente aqui já é o tendão do calcânio. Tendão do calcânio. Tá, já resolvi esse. Agora eu preciso achar o 3, ó.
Esse grandão não tem como errar. É o flexor longo do hálux. Flexor longo do hálux. Pensa que o hálux é o dedo do impulso. Hálux. E agora eu tenho, ó, um tendão com hipossinal aqui, outro tendão. E o que acontecia? Lá em cima era primeiro o flexor, depois o tibial posterior. Agora não. Agora é o contrário. Esse aqui é o músculo tibial posterior, e esse aqui é o músculo flexor longo dos dedos. Então, a vista aí distal da perna, facilitando bem a identificação. E a parte articular desse tornozelo? O que nós temos? Tornozelo, detalhe importante, é o maléolo lateral. Maléolo, vou escrever aqui. Maléolo, ainda não consegui me acostumar a escrever em cima do vidro. Minha letra sai um pouquinho feia. Nunca foi bonita, mas no vidro fica pior. Maléolo lateral, olha como o maléolo lateral é baixo, ó. Se eu passar uma linha aqui, ó, ele vem bem para baixo. Isso impede do pé virar para fora, que é o movimento de eversão. É difícil fazer a eversão do pé, virar a planta do pé para fora. Aqui é o maléolo medial, ó. O maléolo medial tem posição mais alta. Maléolo medial. E como esse maléolo medial tem posição mais alta, é mais fácil de virar o pé para dentro, a planta do pé virar para dentro, chamado de movimento de inversão. E quando faz esse movimento de inversão, que a planta do pé vira para dentro, o peso fica em cima do quinto metatarso. Quer dizer que torcer o pé pode lesar, pode dar uma fratura no quinto metatarso, que é a fratura que ficou famosa aí na ortopedia um tempo atrás, quando o Neymar teve, né? Até meu pai sabia o que era o quinto metatarso na época. Bom, maléolo medial, maléolo lateral e aqui um osso do pé, chamado talos. O talos se articula com a tíbia e com a fíbula, formando o tornozelo. Então, essa aqui é a articulação do tornozelo, que eu vou contornar aqui de amarelo. É o tornozelo. Tornozelo. E para deixar esse tornozelo estável, para ele não dobrar, nem virar para dentro e para fora, olha os ligamentos aqui, ó. Um ligamento na porção lateral e um ligamento, esse ligamento é bem forte, ó, na porção medial. Então, aqui é chamado de ligamento colateral medial, porque não tibial, para não confundir com o do joelho, e aqui é chamado de ligamento colateral lateral. Quer dizer que, se é mais fácil de virar o pé para dentro, é mais fácil de lesar o colateral lateral, porque quando eu viro esse pé para dentro, eu tensiono o ligamento que está fora. Então, sempre um movimento exagerado de um lado gera tensão ligamentar do lado oposto, tá? Vamos observar esses ligamentos aqui, ó. Olha que beleza. Olha que beleza. Fíbula, o maléolo lateral. Tíbia, o maléolo medial. Medial e lateral. O talos. O talos. A articulação talocrural. Vou aproveitar a imagem, ó. Calcânio embaixo, tá? Calcânio embaixo. E aqui eu não vou me ater muito, porque a gente vai ter outra imagem, mas olha só a diferença do que é músculo. Isso aqui são músculos do pé, da planta do pé. São músculos, ó. Agora, olha esse hipossinal que tem na planta do pé. Hipo, esse escuro aqui, ó. Vem a gordura e vem esse hipossinal. Esse hipossinal é de uma estrutura do pé muito famosa a doença. A estrutura chama fáscia plantar. Fáscia plantar. Ah, então é famoso porque aí tem inflamação nessa face. Chama fasciite.
E o que deveria ter hipossinal vai ter hipersinal. Vai ter hipersinal. Bom, a gente vai ver isso aí. Vamos dar uma olhadinha nos ligamentos aqui, ó. Vou mudar um pouquinho desse amarelo aqui, ó. Põe um pouco de cor, ó. Ligamento colateral. Ligamento colateral lateral e o ligamento colateral medial. Tá? Temos aí ambos os ligamentos do tornozelo. E olha o que acontece, ó. Esse aqui é o trauma mais comum. Também, de novo, se o paciente chegou andando, uma ruptura, você já pode pensar numa ruptura parcial. Se ele está com muleta, uma ruptura mais grave, cadeira de rodas, você não consegue apoiar o pé no chão, tem um edema gigante, né, com hematomas, né, por ruptura de vasos, né, durante esse entorse, chamada de entorse do tornozelo, né, o tornozelo virou e, ó, a planta do pé deslocou medial, ó, mas eu estou sobrecarregando o ligamento lateral. E aqui, o medial, ó, tudo bem, aqui o lateral já sofreu uma, ó, já no começo desse lateral já tenho área com hipossinal, que seria o certo, e uma grande densidade aí de hipersinal por conta do edema, da lesão ligamentar. O talos, o calcânio, né, tíbia, né, e a fíbula não vista aqui de uma maneira prática. Tudo bem isso aí, gente? Acho que tranquilo, né? Aqui o pé que nós fizemos e vamos para ele, vamos para o pé. Acho que vale a pena vocês conhecerem que o pé tem duas divisões, tá? O pé tem uma divisão anatômica, um jeito de estudar anatômico do pé. Qual que é? Eu vou fazer um esquema aqui. Tem o talos, e o talos é um osso que ele vai ter um colo e vai ter uma cabeça. Opa, eu estou fazendo talos ao contrário. O talos vai ter o colo do talos e ele vai ter uma cabeça, que assim, vai ter uma parte arredondada. Vou fazer um esquema do pé olhando por cima, tá? Esse é o talos, por um T de talos aqui. E o talos vai ficar em cima de um osso grandão aqui do pé. E esse osso aqui do pé, bem grandão, é o calcânio. Então, talos e calcânio ficam um em cima do outro. Calcânio. Bom, aí vem, faltam mais 5, né? São 7 ossos para formar o tarso. Essa é a primeira parte anatômica do pé, o tarso. São 7 ossos, então 2 já foram. E aí vamos pôr os outros 5. Vamos pôr com calma. Talos, você encontrou o talos. Na frente do talos tem um osso achatadinho. E esse osso é o navicular. Talos navicular. O calcânio com o cuboide, é C com C, ó. Calcânio vai ter um osso aqui que é o cuboide, vai parecer um cubo. Cuboide. Já foram 4, faltam 3. E os últimos 3 são os cuneiformes. Então, nós vamos ter na frente do navicular um cuneiforme medial, um outro cuneiforme chamado cuneiforme intermédio e o último cuneiforme chamado de cuneiforme lateral. E o que vem para frente aí? Bom, aí para frente vem a estrutura do metatarso. Primeiro metatarso no cuneiforme medial, primeiro meta. Segundo metatarso no cuneiforme intermédio, segundo meta, tarso. Terceiro metatarso no cuneiforme lateral. Quarto e quinto metatarsos, o quarto e o quinto metatarsos no cuboide. Que legal porque não importa o corte que você esteja, que você consegue identificar aí quem é quem por relação entre eles. E na frente dos metatarsos, então tarso, metatarso e as falanges. Isso aqui é a divisão anatômica do pé, falanges, aí vem a falange.
O hálux tem duas, tem a falange proximal e a falange distal. Os outros dedos têm três, tem a falange proximal, falange média e a falange distal. Falange proximal, falange média, falange distal, proximal, falange média e distal. E o dedinho também tem falange proximal, falange média, uma pequeníssima falange distal. Isso é a divisão anatômica do pé, e agora a gente pode pensar numa divisão funcional. Divisão funcional, e eu fiz as cores já de propósito. Divisão funcional, o pé dividido em retropé, está em preto. Retropé é o talos e o calcâneo. Então, retropé, talos mais calcâneo. O médiopé, médio pé, médio não tem dois acentos, né? Médiopé é o navicular, o cuboide, mais os cuneiformes, medial, intermédio e lateral. Então, aqui é o médiopé, médiopé, e o antepé é metatarso e falange. Antepé, metatarso e falange. Então, tem doença que acontece mais no antepé, tem doença que acontece mais no retropé. Isso é uma divisão funcional, tá? Essa área aqui que eu vou passar em amarelo, ó, isso aqui é uma articulação, tá? Esse ponto aqui é uma articulação. É uma articulação entre o mediopé e o retropé. Chama articulação de Chopard. Chopard, quem descreveu essa articulação. Depois nós temos uma articulação aqui, ó, entre o mediopé e o antepé. E tem uma outra articulação que chama articulação de Lisfranc. De Lisfranc. Também é onde acontecem amputações. Fala assim, o paciente vai sofrer uma amputação de Chopard, vai cortar aqui o pé dele. Amputação de Lisfranc, vai cortar aqui o pé dele. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha nesse pé, ó. Olha o talos, a parte arredondada do talos, o colo, a cabeça do talos, e na frente do talos, esse aqui tem que ser o navicular, e é o navicular, né? E o calcâneo aqui embaixo. Vamos dar uma olhada no corte mais para baixo que está à direita, ó. Calcâneo. Aqui o talos encaixado. Olha o navicular. E na frente do navicular, um cuneiforme medial, um cuneiforme intermédio e um cuneiforme lateral. E aqui vai aparecer o cuboide. Os ossos do tarso, 7 ossos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para frente vai ser metatarso e falanges. Tá? Metatarso e falanges. Leandro, esses tendões aqui. Bom, aqui é o tibial posterior, a gente já tinha visto. Tibial posterior. Esse camarada aqui é o flexor longo dos dedos. Esse camarada aqui é o músculo flexor, o tendão, né, do flexor longo do hálux. Tendão calcâneo. Tendão calcâneo, dentro calcâneo. E aqui os fibulares. Fibulares, tá? Bem bacaninha essa imagem. Vamos passar para o matomo, ó. Tibifíbula, agora mudou o lado, hein? Ó, tibifíbula. Vou até forçar a nossa amizade, quer ver? Tibifíbula. Tibial anterior, músculo tibial anterior. Músculo extensor longo do hálux. Músculo extensor longo dos dedos. Os músculos fibulares. Aí vem aqui, ó, tibial posterior, porque mudou de posição. Flexor longo dos dedos.
flexor longo do hálux e o tendão calcâneo, tendão de Aquiles. Então, forcei aqui a nossa amizade em localizar na tomografia, mas é importante que vocês percebam que, é claro que é a outra perna em relação ao que eu fiz, mas o estudo por mapas, né? Você saber a sequência num mapinha de caixa facilita bastante. E olha só, o nosso navicular com, perdão, nosso talos com navicular e os cuneiformes aqui aparecendo, né? Ó, talos, navicular e os cuneiformes. Tá? Bom, olha a outra vista, ó, em tomo, né? Agora, tomo, uma sequência de tomo aqui. Maléolo medial, aqui o maléolo lateral quase aparecendo, mais baixo, ó, talos, o calcânio, e aqui eu não tenho muita definição da musculatura da planta do pé, mas aqui eu consigo ver a articulação do tornozelo, né? A articulação do tornozelo, agora o maléolo medial ficou bem visível, o talos e o calcânio. E a parte posterior aqui, só o calcânio. Só o calcânio. No sagital, olha que bonitinho agora na ressonância, ó. Essa camarada aqui que a gente precisa ver, ó. Essa camarada aqui, vamos lá. Tíbia. É um pouquinho mais espesso isso aqui, né? Tíbia, o talos. Talos. Talos veio, encaixou no navicular. Navicular no cuneiforme medial. Porque aqui ó, o scoutzinho está no primeiro dedo, ó. Cuneiforme medial é aqui o primeiro meta do hálux. E esse primeiro meta, não falei antes para vocês, mas ele tem um sesamoide. Um osso sesamoide que pode sofrer fratura. Né? A musculatura do pé em 9 aqui, mas eu gostaria que vocês observassem essa área que tem hipossinal. Essa faixa estreita, ó. Eu vou contornar com a bolinha, porque se eu pôr ele lá em cima você não vai conseguir observar depois. E essa faixa que é estreita com hipossinal é a fáscia plantar. Fáscia plantar. Né? Tem bastante gordura aqui no calcanhar, né? E o tríceps, ó. O tríceps vindo e vai formar o tendão do calcânio. E aí nós temos os casos, né? Opa, passei um. Não, passei não, aqui é o mesmo. Aqui os casos, ó. Paciente de 45 anos, apresentador no calcanhar nos primeiros passos do dia. Sempre assim, dói muito quando pisa no começo do dia, depois melhora um pouco, parece que melhora, depois volta a doer. Ele relatador que piora quando ele anda descalço, quando não tem apoio, né? Chão duro, né? Subir e descer escada. E à esquerda de vocês é um exame normal. E dá para perceber que a fáscia plantar tem uma espessura homogênea do começo ao fim, ela tem hipossinal, e do lado direito de vocês já dá para perceber que essa fáscia plantar começou a ficar espessa aqui atrás no calcanhar, ó. Ó como ela ficou espessa, ó o tamanho dela, ó. Ó como está espessa. Eu tenho uma grande área com hipersinal, e o que vocês estão vendo aqui, não sei se alguém já teve, se teve, espero que tenha conseguido tratar, é uma fasciite plantar. Uma fasciite plantar. É bem chato de tratar, né? Porque toda vez que você pisa dói, toda vez que você pisa piora a inflamação. Então é um processo que tem que parar de andar, né? Por um tempo, tem que evitar andar com calçado bom, né? Olha a tomo que bonita, tomo. Só não conseguimos identificar bem a face a plantar aqui na tomo. Ó, tíbia, talos, talos bonito, ó, cabeça do talos, talos em cima do calcânio, sem nenhum esporão, calcânio, né, talos, navicular, cuneiforme medial, primeiro meta, sesamoide, falange proximal,
falange distal, bem visualizados aqui no exame tomográfico. O que acontece, gente? Deixa eu ver onde está isso aqui. Está aqui, isso. Entre o terceiro e o quarto metatarso, os nervos estão vindo aqui, né? Os nervos plantares. Aqui tem um nervo aqui, aí tem outro nervo aqui, aí tem outro nervo que vem aqui e resolve se juntar bem entre o terceiro e o quarto. E esse nervo fica mais espesso pela junção de dois, ó. Ele passa aqui, mais espesso, e aí tem um nervo aqui. Então, entre o terceiro e o quarto meta, tem um nervo plantar um pouquinho mais espesso. E se eu sobrecarrego, se eu pensar que o pé é um arco, ó, o pé é um arco, ó, o peso vem, vai lá para o calcâneo, e uma parte vai lá para o meta. E se eu tenho, né, um pé que não distribui bem a carga, eu aumento a carga nos meta, né, principalmente quando eu ando de salto, o salto aqui, vamos pôr um saltinho aqui na sapato de salto, queria ser desenhista de salto, hein? Sapato de salto, joga o peso muito para o meta, e olha que interessante, ó, primeiro meta, segundo, terceiro, quarto, quinto, e o histórico, ó, mas masculino, salto, não necessariamente salto, né? Isso aqui a gente produz na marcha. Toda vez que você anda, você faz isso, esse movimento, né? Ou usa salto também, qual que é o problema, né? Não tem estresse nenhum. 45 anos, refere dor na região do antepé. Olha como é importante você saber. Antepé. Puta, antepé é metatarso e falange. Dor intensa, compromete o andar, apareceu durante uma prova de corrida, vou fazer uma maratona. Maratona, para quem nunca fez ou não sabe, são 42.195 metros de um ser humano correndo. Tá? Que um mortal termina isso aqui em 4 horas e um atleta vai fazer em 2 horas e uns quebradinhos, 2 horas e 3, 2 horas e 1, depende se tem mais plano ou não. Tá? Mas bom, por que você pôs isso aqui? Sei lá, vai que vocês querem fazer maratona, já estou desestimulando. Já estou 42.195 metros, é distante, hein? É distante. Então, olha só, entre o terceiro e o quarto meta, olha o hipersinal aqui. Isso é chamado de neuroma, esse hipersinal que é justamente a inflamação desse nervo, né, por pressão. Chama neuroma de Morton. Neuroma de Morton. É clássico. O cara falou que dói o antepé, dói entre o terceiro e o quarto dedo, pode fazer corte ali bonitinho, fininho, que vai encontrar. Vai encontrar. Olha um caso que interessante também. O paciente de 37 anos foi jogar squash, né? Foi fazer um esporte de alta intensidade, que tem que correr e se movimentar bastante, e teve uma dor súbita no tornozelo, ele rompeu o tendão do calcânio, ó. Parou aqui, voltou aqui, ó, e aquela área com hipersinal da ruptura do tendão do calcânio. E eu falei para vocês que isso em atleta mesmo, né? Profissional, ou atleta, tem esporte que não é profissionalizado, mas é atleta, esse tendão dificilmente rompe porque ele está muito condicionado com a força. Dificilmente, não quer dizer que não rompe. Mas lá no Corinthians passou um jogador pelo Corinthians, eu não lembro que ano. Eu acompanho as lesões esportivas, né? O que interessa para a gente ter material para discutir em aula. Chamado Adriano Imperador. Também jogou na Europa, se não me engano, na Itália, um bom tempo, jogou na seleção brasileira, jogou no São Paulo, jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, no Fluminense, jogou em tudo quanto é lugar do mundo e agora ele parou de jogar futebol. Agora não, faz um tempo que ele não joga. Na verdade, no Corinthians ele nunca jogou, ele estava tão fora de forma que ele já não era mais um atleta de elite, um atleta de alto rendimento. E num dos treinos ele rompeu, não sei se vocês acompanharam isso. Ele teve uma ruptura do tendão do calcâneo, para vocês terem uma ideia, ele teve prescrição de mais de 70 sessões de fisioterapia, qual não foi nem um terço, mas se uma pessoa que já era atleta, né, que já tem uma musculatura
melhor, mesmo que não esteja em forma. Precisou de 70, foi prescrito 70, imagina se nós pobres mortais tivermos ruptura, quanto que vai demorar isso. Isso não precisa fazer, claro, ele teve que fazer cirurgia mais 70 sessões de fisioterapia. E agora uns pontos mais básicos para a gente encerrar, que são as fraturas do pé. Localizar, né? Uma fratura no talos, né? Fratura no talos. Uma fratura aqui menorzinha no talos, ó, bem discreta, uma fratura do talos, calcâneo. O maléolo da fíbula, que é o maléolo lateral, o maléolo da tíbia, que é o medial, uma fratura no talos. Ou uma fratura impacto, né? Por impacto no calcâneo, ó. Os calcâneo até dobrou aqui, ó. O impacto que veio, né? E temos uma fratura chamada fratura de Lisfranc, ó. Fratura de Lisfranc. Onde é a fratura de Lisfranc? A fratura de Lisfranc é nessa região aqui, ó. Entre o médio pé e o antepé. Eu posso ter fratura de todos esses ossos. Posso ter de todos esses ossos, não necessariamente tem. É justamente quando a ponta do pé fica presa e eu bato em cima do calcanhar. Isso aqui é um hematoma, muito comum na fratura de Lisfranc. E é o que vocês observam aqui, ó. Fraturou o cuneiforme, outra fratura no cuneiforme, fratura no metatarso, num corte frontal aqui, ó. Fratura, fratura, fratura. São múltiplas fraturas entre o médio pé e o antepé, que são os traumas de Lisfranc. Pessoal, dúvidas, traumas, problemas, sugestões? Se alguém precisa perguntar alguma coisa, quer falar algo, deixa eu passar uma informação para vocês da semana que vem. Vocês se programarem o que vai ser na terça. Se já temos prova aí chegando, acho que não, que vocês fizeram há pouco tempo, se eu não me engano, né? Na verdade, não, gente. Dia 13 do 10 é prova. Vocês fizeram prova dia 24 do 9. Foi uma prova geral com coluna. Então, dia 13 do 10. Dia 13 do 10 é a prova 2. Deixa eu marcar aqui para vocês se organizarem. Depois eu ponho lá no grupo. Prova 2, 13 do 10. Vai cair membros, as aulas de membros, né, superior e inferior, tá? E depois disso, dia 15 do 10, começamos neuro. 15 do 10, vamos dar start a neuro. Uma semana e meia de neuro. Uma semana e meia não, são 2 semanas de neuro, são 4 aulas de neuro. 4 aulas de neuro, aí vem olho, orelha, face, e aí uma prova de neuro, olho, orelha e face. E com isso a gente encerra a parte de locomotor e neuro para depois, em novembro, começarmos tórax, abdômen e pelve, a parte de vísceras. Que eu acredito que tem um grande atrativo também, vocês acabam conhecendo mais. A parte de locomotor é muito penosa, esse nome de músculo, ligamento, e quando vai para as vísceras, para o sistema nervoso, o negócio fica mais palpável, mais palatável, né? Você já ouviu muito mais esses termos e as estruturas. Se vocês não tiverem dúvida nenhuma, agradeço a presença de vocês. Compreensão na terça-feira, minha internet estava péssima, não conseguia me manter conectado. Na aula da manhã já foi muito difícil, caía, voltava, caía, voltava. E hoje estava tudo bem tranquilo, consegui fazer a transmissão. Né? E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se não, boa noite, boa semana para vocês, bom final de semana. E feriado também, segunda-feira é feriado. Um dos que não foram adiantados, né? Pelo calendário do Covid naquela época que queriam adiantar. Beleza? Então vou parar a gravação se alguém quiser fazer alguma pergunta, senão vocês estão livres, vocês quintaram.
aqui para... Ixi, Maria, o que aconteceu aqui?